Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votu. Programa que você sabe, todo dia a gente traz alguém para falar lembrar as memórias de Votuporanga. E hoje nós estamos fazendo uma série aí, onde nós estamos falando das nossas entidades e que fazem um trabalho muito importante para Votuporanga. E hoje nós vamos falar da Associação Antialcoólica. Eu estou aqui com um dos fundadores, o Otávio Correia Moraes. Senhor Otávio, muito obrigado por ter vindo aqui, aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Otávio, vamos começar. Como começou a Associação Antialcoólica? Como que é a associação? Ela veio de fora, que nem os Alcoólicos Anônimos vieram dos Estados Unidos. E a Associação Antialcoólica veio da onde? Os Alcoólicos Anônimos em São Paulo e o Dr. Maia trouxe para São José do Rio Preto. De São José do Rio Preto, o Dr. Oswaldo Silva trouxe para Fernandópolis. E de Fernandópolis veio para Votuporanga. Então essa foi a trajetória. Veio os Alcoólicos Anônimos dos Estados Unidos para São Paulo, de São Paulo para São José do Rio Preto, São José do Rio Preto para Fernandópolis, de Fernandópolis veio para Votuporanga. Mas aí a Associação Antialcoólica surgiu então dos Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos. Só que quando veio para São José do Rio Preto, o Dr. Maia, que era dos Alcoólicos Anônimos, fundou em São José do Rio Preto já a Associação Antialcoólica. Que tem uns princípios diferentes, né? Algumas coisas são diferentes. Algumas coisas mas assim, a respeito do anonimato, né? Os Alcoólicos Anônimos, dois que pertencem à mesma entidade, se encontram na rua, não se cumprimentam. Geralmente isso ali dentro. E a Associação Antialcoólica, nós já fazemos uma familiaridade, já temos um entendimento das pessoas, visitamos as pessoas nas casas. A Associação Antialcoólica de Votuporanga, por exemplo, faz as festas de final de ano, faz as galinhadas e reúne as pessoas. Todos os membros ali são reunidos. E quem começou em Votuporanga? Como é que foi Votuporanga? Quem foram os pioneiros? Então, o Mário Bernardes, ele estava trabalhando em Fernandópolis. E lá ele conheceu a Associação Antialcoólica. E gostou do trabalho e se comprometeu a trazer para Votuporanga. Então ele levou alguns, o Zorolato, José Ferraz. Que era advogado? Que era advogado. Nossa, ele bebia demais, né? A Vera Valquíria Farinazzo e outros. Sim. Zé Sertório. E levou para assistir lá. E lá em Fernandópolis. Eles deram voto lá em Fernandópolis, né? Os três, o Zé Sertório, a Vera e o Zorolato. E aí, então, se comprometeram e fizeram uma convocação para as pessoas da sociedade para fazer uma grande reunião. E aí foi feito, e foi fundada a Associação Antialcoólica. Eu cheguei um mês depois. Sim. Eu tive um problema e não estava presente. Mas quando eu cheguei, eu procurei a Associação Antialcoólica e desde lá em abril daquele ano, eu continuei ele até hoje. Faz muitos anos, né? 45 anos. Agora, o senhor fala do Mário Bernardes, o tenente Mário Bernardes. Ele era um cara que gostava de esporte, corria, fazia tal. Eu acho que o tenente Mário nunca bebeu na vida. Ou ele bebeu, ele já foi alcoólatra? Não. E ele mesmo assim, ele se interessou? Porque o pai dele era alcoólatra. Ele, desde pequeno, ele rejeitou a bebida. Ele sempre contava essa história. Ele rejeitava a bebida porque o pai dele chegava alcoolizado em casa e fazia aquele forfé.
Ah, então tá aí. É um trauma, né? É, é, E é aquela coisa, né? O que eu passei, eu não quero que as outras pessoas passem, né? exatamente. Otávio, você falou assim, eles foram lá e fizeram o voto. O que é esse voto? É, é, as palavras que nós usamos, eu prometo, com a ajuda de Deus, fazer todos os esforços para me abster de toda e qualquer bebida alcoólica. E a partir daí, ele é considerado como membro da Associação Antialcoólica, Sim. né? Aí, a partir dali, não devemos ingerir bebida alcoólica de forma nenhuma e participar das reuniões, né? Participar, no possível, de todas as reuniões. Otávio, você está falando aqui, parece que é uma coisa simples. Eu sou alcoólatra, chego lá, faço um voto, nunca mais bebo. Agora eu fico imaginando o Zoroastro. Eu lembro, o Zoroastro, ele bebia o dia inteiro, tomava uísque de manhã, o Zoroastro tomava de manhã. Eu lembro, eu conheci. Como, como que uma pessoa que toma uísque todo dia consegue parar? Precisa ter um trabalho muito grande, né? É, é um trabalho interior muito forte e evitar uma série de problemas que podem existir, né? Eu sou em Ribeirão, eu ia lá, saía lá numa sexta-feira num bar. E aí tinha um colega do lado que tomava uísque. Eu saí para ir no banheiro e eu tomava Coca-Cola. Ele colocou o uísque dentro da minha Dentro da Coca-Cola. coca. Então, a gente precisa de estar 25 horas por dia. De olho. É, então tem essas coisas. E as pessoas insistem, ah, mas se eu tomar um pouquinho, é, então é muito difícil, né? Agora, essas três pessoas que foram, Zoroastro, amor e tudo, eles pararam de beber? Pararam. É. Aliás, o Horácio faleceu de acidente, mas ele está lá só. Estava sóbrio. É. A Vera também. Bom, a Vera eu não sei o último dia dela, mas por muito tempo, né? E o Zé Sertório até hoje. Eu me falo com ele, até hoje ele vai à associação. Bom, agora é o seguinte, vamos imaginar, eu sou alcoólatra, preciso pedir ajuda e tal, eu vou na associação anti-alcoólica, faço o meu voto. O que é feito para me incentivar a parar de beber? São palestras, são conversas, o que é? O que faz a gente parar de beber? A frequência das reuniões, né? E são feitas através de testemunhos de vida. Cada um conta a sua história. E muitas vezes um testemunho serve para um, a outro serve para outro. Então, à medida que a pessoa incorpora aquele testemunho, ele se propõe a se manter de pé, cada vez mais, né? Então, os testemunhos de vida são muito importantes para a gente continuar. E o trabalho também. À medida que eu estendo o braço, eu me afirmo, né? Para me levantar o outro, eu tenho que estar com as duas pernas firmes. À medida que eu me proponho a levantar o outro, eu estou me afirmando, ou reafirmando na minha sem ingerir bebida alcoólica, né? Na minha sobriedade. Agora, você falou meio por cima, assim, mas quando você para de beber, não dá para tomar nem numa festinha de aniversário, casamento. Quer dizer, você tem que parar mesmo. Não existe aquele o primeiro gole, né? A dependência é muito forte. A minha dependência era mais de pinga, destilado. Há alguns anos aí, eu estava com a Jacira, nós fomos fazer um trabalho numa fazenda e estava tirando o silo. E aquele cheiro da cana, sim, é o cheiro da pinga. É. Ela viu, mostrei para ela, fiquei arrepiado. E até hoje, se eu cheirar uma pinga, eu arrepio inteirinho. Porque já está na memória, tá? Tá.
Tá gravado. É. Desde pequeno, né? A gente acostumava. O meu pai gostava, então, não. É verdade. Dá um golinho aí para não matar a lombriga. É verdade. É verdade. Eu sempre, você beber, eu tomava minha pinguinha também à tarde. E hoje eu fico pensando, né? As minhas filhas viam isso, né? Desde pequeno. Quer dizer, quando uma criança vê os pais bebendo, isso na cabeça dela parece que é uma coisa normal e natural, né? Quer dizer, ela também vai poder fazer o que o pai está fazendo, né? E os pais antigamente faziam isso, né? Exatamente. Dá um golinho aí para matar a lombriga. Matar lombriga. E você foi. Como é que foi teu alcoolismo? Como é que você começou e como que era? Você bebia todo dia? Você era daquele de encher a cara, chegar em casa caindo? Como que era a sua vida? Era mais final de semana. Eu, como professor, eu não podia dar aula alcoolizado. Então, durante a semana, eu não bebia. Mas na sexta-feira à noite, e sábado, domingo, eu enchia a cara, né? E em casa sempre, eu gostava muito de pinga, e todo engenho que eu visitava, eu levava um garrafão. Ele gostava de tomar mesmo. Então foi desenvolvendo. E no final de semana, eu acabei no sábado um pouco a mais, e estava morando no sítio, cheguei lá no sítio e fiquei agressivo, já embriagado. E aí, fui para um tratamento em São José dos Campos. E lá eu vi os Alcoólicos Anônimos, né? E quando eu retornei, porque o último dia que eu bebi foi na véspera da fundação da associação aqui. Sim. Eu voltei uns 15, 20 dias depois, e em abril eu já ingressei na associação e comecei a trabalhar. Na época, o Mário era o presidente provisório, né? E aí já começamos a fazer amizade, a trabalhar junto. Eu participei do primeiro estatuto, eu, o Zoroastro e o Mário fizemos o primeiro estatuto da associação daqui. E aí foi. Aí o Zoroastro foi eleito primeiro presidente em 81. Em 82 eu fui segundo presidente, né? E aí, como vice era o Donato, o Donato Laridondo. Donato Laridondo. Donato Laridondo também foi da Associação de Alcoólicos, que ele gostava também do... Não tinha nem o santo, não. Então, e aí, o Donato foi o terceiro presidente eleito, né? O Zoroastro, eu, o Donato. E depois me parece que foi o Zé Sertório. Depois foi o Salim. Depois do Salim, acho que foi o Dirceu, e aí foi. E quando quando você foi presidente, segundo presidente, a associação já estava... quantas pessoas mais ou menos frequentavam a associação? Você lembra de quantas pessoas? Olha, quando eu comecei aí, era uma base de 100 a 120 pessoas. Tudo isso? Chegou aí quase 300 pessoas numa reunião normal. Então, quando tinha festa, então 500 pessoas lotavam. Aí foi aquele trabalho e o empenho, por exemplo, de construir uma sede. Começamos lá onde era guarda mirim, lá no Centro Social. Centro Social. E depois viemos para a Rua Minas, né? Ali na Rua Minas, ali onde era a polícia e tal, tinha uma sala.
E depois, na época do prefeito Mário Pozzobon, ele deu aquele terreno que é onde foi construída a associação. E é na Padre Isidoro? É. A Padre Isidoro, lá quase no final, quando começa a avenida para lá, uma sede muito... Você não conhece lá? Não conheço. Vale a pena conhecer, só. Claro. É um monumento de Votuporanga. E hoje, quantas pessoas tem? Olha, hoje está meio fraco. Hoje vai em torno de 40, 50 pessoas. Poxa, você acha isso fraco? É muita gente. Agora, nesse início, porque agora a Associação Antialcoólica é conhecida, enfim, tem a sua sede e tal. É fácil as pessoas irem lá, mas no começo, quando você estava iniciando, que quase ninguém conhecia, como que vocês faziam para levar as pessoas? Era através das famílias? Como é que era? Através das famílias, por visita. A gente tinha várias comissões de visita, ia nas casas. Às vezes uma pessoa que queria que um familiar fosse à associação, já estava bebendo um pouco mais, tal, pedia para a gente fazer a visita, né? E a gente ia fazer a visita e convidava a pessoa, olha lá conhecer, uma pessoa importante, está agregando ao nosso trabalho, tal. Quer dizer, jogava um confetezinho na pessoa, ele acabava indo. E muitas vezes ele voltava, outras vezes, tal, e acabava dando o voto de abstinência, né? Já chegou uma época aí que nós tínhamos mais de 1.000 votos de abstinência na associação. Só que muitos não voltavam a frequentar, né? Agora, por exemplo, eu vou na Associação Antialcoólica, faço meu voto lá de abstinência e tal, fico 2, 3 meses e volto a beber. Aí eu fico bebendo durante um tempo e resolvo voltar para a associação. Tudo bem, vocês aceitam, não existem regras. Não. Ali chegou, eu quero parar, eu quero dar o voto, sabe? Muito bem, sério, todo mundo é aceito. Não tem esse negócio de restrição, não. Esse bebe muito, bebe pouco, nós não temos restrição. Aceitamos tudo, né? E a gente faz um trabalho assim também de integração social, né? Tem os almoços, tem as galinhadas, tem os encontros, né? Então tudo isso a família... E a família participa. Participa, a família participa. Agora no final do ano vai ter o jantar de Natal, de final de ano, né? Geralmente em dezembro. Sem bebida. Guaraná, Coca. Guaraná, Coca, é isso aí. Mas a gente acostuma. Você sabe que uma vez, há muito tempo, aqui na TV, há muitos anos, eu entrevistei um Fumaça. Não sei se você lembra do Fumaça, que era um lutador. E eu não sei por que eu perguntei se ele bebia, né? Ele falou, não, eu nunca bebi. Aí eu até brinquei, falei, pô, você nunca bebeu? Ele falou, beber pra quê? Isso é bobagem. Ele falou com uma simplicidade, assim, com uma coisa tão normal, que até hoje eu lembro disso. E é verdade, né? Você acostuma a ficar sem beber, né? E a tua vida social continua a mesma, né? Continua. Então eu fui aluno do Fumaça. Você foi lutador de boxe. Mas não virou nada. Então, e agora, o problema é você ir com os amigos nos bares, né? Isso você tem que evitar, né? Porque é difícil. Você não bebendo, você incomoda quem está bebendo, né? Então, já aconteceu da pessoa colocar bebida quando eu viro ou vou no banheiro. Já põe bebida. Põe.
Não, e outra coisa, que a gente sempre comenta, você não bebe, aí você está com 2, 3 amigos que bebem. No começo, a relação, mas eles começam a subir e você continua ficando aqui. Quer dizer, há uma diferença no comportamento, né? A pessoa fala alto, começa a dar risada, coisa que você não acha graça, eles acham, né? Então, isso é um problema, né? É. Mas o que eu aprendi? Eu estou no meio que bebe, eu não bebo. Mas na hora que começa a fazer gracinha, eu começo também. Né? Você tira a camisa, eu tiro também a minha. Sim. Então, aí eu acompanho. Aí, às vezes, chegando bem um outro dia, ixi, mas você estava de fogo aí aquele dia. Não tinha bebido nada. Mas a gente vai adequando o comportamento ao meio. Outra vez você falou uma coisa aí que um dia você abusou e ficou um pouco agressivo. Eu já ouvi muito relato de pessoa que é um santo, é uma pessoa maravilhosa, mas quando ele bebe, ele fica agressivo. Nos depoimentos, o que eles falam? Como é que desperta essa agressividade? É sem a pessoa perceber, assim, como é que é isso? Uma agressividade, todos nós temos um pouco. Aquela agressividade, às vezes, de defesa, né? Sim. E quando você perde a consciência ou perde o controle, então essa agressividade lá vem à tona. Você perde o filtro. Perde. Você não... isso aqui está errado. Aí não existe errado. A gente faz o que vier pela frente. Você não consegue controlar. Ninguém controla. Bem. Agora, e essas pessoas que falam, eu já vi muitos falar isso, bebeu, nossa, nem sei como eu cheguei em casa, não lembra de nada, dá aquela amnésia alcoólica. Isso também é comum, a pessoa esquecer do que ele fez no dia anterior? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que acontece de esquecer. E acontece da pessoa fingir que esqueceu. De vergonha. Que vergonha. Não lembro. Ah, você fez isso? Não lembro. Ah, meu filho, não. Então, de vergonha de aceitar que, de fato, ele fez uma porção de besteiras. Agora, as pessoas que vão lá e que dão depoimentos, tem muitos casos que a pessoa fala, eu bebi, mas aconteceu tal coisa que me fez eu morrer de vergonha. Um fato que o faz tomar consciência. Existe isso? Existe, sim. Mas a pessoa, de repente, ele bebe, faz uma coisa que não está ali, né? De ser engraçadinho, por exemplo, para uma senhora, sim, que está acompanhada do marido, o marido achar ruim, com razão. Sim. Porque perde o parâmetro da distância, né? Tudo para ele é possível, ou para gente que bebia, né? Tudo é possível. Então, é difícil de controlar isso aí. Eu estou perguntando isso porque eu conheci uma pessoa, chamava Raul, ele morava num sítio, e toda tarde ele ia num sítio vizinho e eles tomavam pinga. Tomavam uma garrafa de pinga. E ele ia embora bêbado. A mulher brigava com ele, aquela coisa de... Um dia ele bebeu demais e a hora que ele foi embora no sítio, tinha aquela trilha, ele caiu e ficou. E a mulher, ela não chega, e vai para os vizinhos e tal. Eu sei que acharam ele de madrugada, caindo, todo solto, feito necessidade. Bom, tava
Aí pegaram ele, levaram ele embora e ele deram banho nele. Aí eu encontrei com ele alguns dias depois, um mês depois. E ele tinha me falado que ele, a partir daquele dia, ele parou de beber. Eu fiquei com tanta vergonha da minha mulher, dos meus filhos, dos meus amigos. Você imagina você ser pego, caído no meio do mato, né? Então, quer dizer, às vezes alguma coisa assim forte te faz você ter essa consciência de que você precisa parar, né, Otávio? Sempre tem que ter um motivo, né? Sempre tem que ter um motivo, cada um tem o seu motivo. E quando a gente percebe que eu tenho que mudar e falou, vou beber pouco, mas acabo enchendo a cara e fazendo as mesmas besteiras que eu já fiz anterior, então tá na hora de eu parar para pensar. Não existe beber pouco, né? Tem aquele cara que bebe socialmente, né? Mas o cara que... Logo a gente fala que quem bebe socialmente. Socialmente. Não, é verdade, né? É verdade. Não. E me fala uma coisa. Nessas pessoas que vão, nessa história das pessoas que vão para a associação de alcoólicos, eles já vão um estágio bem avançado, né? Ou não, ou tem gente que bebe um pouquinho, mas eu quero ir, mas já chega no estágio avançado, né? É a maioria, mas tem muitos que, pelo simples fato de assistir, às vezes vai por curiosidade. Por curiosidade, ele vai acompanhando um parente e ele ouve os testemunhos e chega à conclusão, deixa eu parar por aqui enquanto eu não cheguei lá. Entendo. O fato uma vez eu levei minha mãe para assistir uma reunião. Ela gostava de tomar vinho. Sabe que ela ficou muito tempo sem tomar vinho, depois que ela ouviu os testemunhos. Né? Então, cada um tem um tipo de comportamento. É interessante. Agora, as pessoas que vão lá, normalmente elas são levadas para alguém, né? Ou aparece alguém, eu resolvi. Ele precisa de ter um estímulo, né? Para ir. Geralmente. Mas acontece muito raramente a pessoa ir lá porque ouviu falar, porque ouviu pelo rádio, porque quer conhecer, né? Então, ou ver fulano, ao meu vizinho, ele chegava bêbado, fazia isso, fazia aquilo. Está frequentando a associação de alcoólica, mudou. O que está acontecendo na mudança dele? Então eu vou lá para ver. Isso até aconteceu vários casos assim, da pessoa ir por curiosidade de saber por que o outro parou. Sim. Interessante. Agora, a gente ouve relatos de pessoas que eram bem de vida, tinha empresa, tinha não sei o quê, e com álcool a pessoa perdeu tudo e tal. Existem depoimentos aqui em Votuporanga de pessoas que tiveram a vida arruinada, não só familiar, mas financeira também, com o álcool. Tem vários casos assim, mas não muito forte, mas o caso, por exemplo, do rapaz lá que frequenta lá, que acho que da diretoria também. Ele, inclusive, tem 2 filhos que estão presos. E ele tem um certo... Culpa. E ele parou, depois voltou novamente a beber durante um tempo, depois está frequentando agora, ele está direto ali. Mas ele se sente culpado na forma de saída da linha dos filhos. Sim, porque ele acha que ele, como alcoólatra, ele não teve Como pai, né? Como pai ele não teve. Isso
Isso deve ser muito forte mesmo. É forte. É, E a maioria é homem, né? tem várias mulheres também, né? Nós temos o caso aí do o marido faz 30 anos, 30 anos mais ou menos que frequenta a associação. E há uns 10 anos atrás, a mulher começou a beber. Hum? É, e começou a ter problemas em casa. Aí agora ela foi para a associação também, frequenta lá, tá? Uma beleza. Porque a pessoa, ela reforma até a postura física, a expressão, né? A pessoa já está cabisbaixa, está chateada e tal. Vai para a associação, parece que revigora, volta. Agora, não, quando vocês fazem o voto, né, o álcool elimina de vez. Nem presente você não pode dar um uísque para um amigo, né? Não. Como que funciona essa regra? Vocês. Aí é de cada um, né? Eu não dou bebida alcoólica para ninguém e também não compro bebida alcoólica na minha casa, por exemplo. Tem várias pessoas que gostam de tomar uma cervejinha, às vezes vai lá almoçar e tal. Ó, leva a sua cerveja, porque eu não compro, não ofereço bebida alcoólica para ninguém. Mas eles já sabem, né? Geralmente parentes. Então eles já levam a cervejinha deles, estão lá tranquilo. Quer dizer, você não proíbe entrar, mas Não. você não compra. É. Eu não compro, não ofereço, né? Não paga para ninguém. Não pago. É muito bom para a economia do bolso. Você sabe que é bom mesmo. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você falou você faz o voto. A pessoa precisa ter uma religião, precisa crer ou não. A pessoa precisa ter alguma crença. Porque do próprio voto de abstinência fala na presença de Deus. Meu Deus. E eu acho que, por exemplo, eu não sigo uma religião, mas eu gosto muito e tenho, assim, porque na prática do Reiki, a gente aprende que tudo no universo é energia. Sim. E que a energia, quando você entra em sintonia com a energia da igreja, com a energia de Deus, com a energia dos anjos, né, você recebe de volta essa energia. Então, é importante, se você quer estar bem, faça uma sintonia com energias boas. E aí elas se comunicam e vai e volta. Quer dizer, você não precisa ser católico, Não. adventista. Você tem que ter essa. Porque a própria no rei, quando você faz imposição de mão, isso tem que estar ligado a. Né? Quer dizer, você não pode ser ateu e aplicar reiki, né? Você tem que. É meio contraditório. Contraditório. Você, quando você entrou, eu sei que você tem até gostaria que você falasse aí, um trabalho holístico aí, tal, bonito. Você tinha essa tendência da reiki, de outras coisas, nesse ângulo, nessa seara ou não? Ou você acreditava em Deus, tinha a sua religião e pronto? Foi o seguinte, eu dava aula numa escola, estava como assistente diretor lá em Ribeirão Preto, e uma professora que tinha feito o curso de Reiki. E eu estava passando por uma situação difícil, e estava muito triste. E ela percebeu e falou, deixa eu te aplicar o Reiki. E eu recebi o Reiki e achei uma coisa maravilhosa. Aí eu falei, não, eu quero fazer isso aí, cara. Aí eu fui fazer os cursos, né? Fiz o nível 1, nível 2. Aí eu fui para a Índia, fiz lá. E voltei, fiz o nível 3, fiz o mestrado. Você fez com o Ademir ou não?
Não, Não, Ademir é mestre de reiki, né? Ademir. imenso. Eu contei com ele algumas vezes aí. Eu fiz com a Claudete França, do Rio de Janeiro. Sei. Já. Eu vim aqui em Ribeirão e depois fiz com ela em São Paulo também e em Campinas. Né? E depois eu fiz com uma mestre que veio de São Paulo e deu o mestrado aqui pra gente. Portanto, eu me lembro, há uns 20 anos, talvez isso, o reiki foi uma coisa que explodiu. Todo mundo fazia reiki. Tinha gente fazendo reiki até pela internet, né? Quer dizer, explodiu. Como se fosse assim, a moda do reiki, né? As pessoas. Hoje parece que deu uma acalmada. Ou é um marketing que acabou tal. Como é que está o reiki hoje? É uma atividade que atinge bastante pessoas, ela está em ascensão. Como é que está? Porque chegou no Brasil através dos Estados Unidos, que é um país capitalista. Sim. Então, os primeiros que fizeram o reiki aqui, eles tinham que ganhar dinheiro. E o Ademir mesmo era afiliado lá. Então, ele tinha que mandar em dólar uma parte que ele recebia, uma porcentagem, que mandar lá para o grupo dele. E aí foi expandindo e foi tendo as pessoas seguindo o caminho próprio. E aí expandiu demais, né? E hoje todo mundo, inclusive, porque eu vejo que o reiki, ele tem a parte teórica, a parte prática e a Espiritual. Então, essa iniciação é feita colocado um símbolo na cabeça da pessoa. E esse símbolo é que comunica com a energia cósmica divina. Agora, depois que banalizou isso, eles não fazem mais essa iniciação. Então, Entendi. as pessoas vêem pela televisão, começam a aplicar, né? Tivemos alguns casos da pessoa ver por televisão, por revista, começar a aplicar, Achar que podia. e ter problemas depois que procurar, não, eu não sei o que, me dá um jeito, estou se sentindo mal. Então, é muito complicado. E a iniciação do reiki é um tipo de iniciação esotérica. É como uma iniciação maçônica, é como um batizado, porque todos essas práticas, elas têm uma iniciação. A iniciação feita na cachoeira, no rio, se eles têm colocado um símbolo na cabeça das pessoas, nessa iniciação. E hoje o reiki é assim, tem gente que pega uma revista, estuda um pouquinho aquilo e sai aplicando reiki. E não é assim. Agora, se eu fizer a iniciação 1, eu posso aplicar reiki? Eu ainda não estou apto a isso. Você sinta. Pode sim. Digamos que você fez você não está aplicando. E de repente você vê uma pessoa desmaiar ali, o que eu vou fazer? Vou pisar a mão nela. Entende? Sim. Eu não estou amplamente preparado para aquilo, mas mediante uma situação de urgência, eu vou aplicar as minhas mãos, né? Através das mãos é que passa essa energia. Então, é interessante. Você falou de dinheiro dos Estados Unidos e tal. Uma vez eu conversei com uma pessoa de São Paulo, e ela meio que trouxe o Feng Shui para cá, até para nossa região, também é ligado em reiki e tal. E um dia eu percebi que ele era assim,
muito ligado, não sei se é ligado em dinheiro, mas assim, eu vou fazer uma reunião de Feng Shui. Ele chamava de Feng Shui, não sei nem como é que pronuncia direito. E a primeira palestra custa X, né? Aí um dia eu falei para ele, você não pode fazer essa palestra de graça? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Porque a pessoa precisa. Quando ele faz uma coisa de graça, a pessoa acha, vai lá, então. Agora ela precisa pagar para ela sentir. E ao mesmo tempo, há uma certa contradição de você estar com uma questão espiritual e financeira. Como que é a relação dinheiro e esse esoterismo, né? Qual que é essa relação? Como é que isso funciona? Olha, eu posso responder por você, né? Pela Jacira, nós trabalhamos juntos. Se a pessoa chega lá com a dor e não tem um dinheirinho para dar de ajuda, nós atendemos do mesmo jeito. Atendemos sempre, né? Agora, existem pessoas que, para entrar na sala de terapia, ele tem que pagar antes. Isso vai de cada um. Vai de cada um. Agora, nós nunca, a gente teve muita possibilidade de ganhar dinheiro e não aproveitou. Então, o que nós fazemos é mais por amor. Sim. Então, é importante a gente, isso aí, a gente vê o trabalho da associação também. Você viu uma pessoa caída, igual já aconteceu comigo, pessoa caída na calçada com a cabeça para a rua. Eu ir lá e puxar ela, pelo menos, né? Colocar, escorar numa árvore. Pelo menos uma forma de você demonstrar o seu amor pelo todo, pelas pessoas, né? Então é sempre importante. Não, tudo bem. Eu estou mal, vou lá para você aplicar reiki. Você me faz de graça. Agora, você vai fazer um curso de iniciação. E eu não tenho dinheiro. Eu posso fazer esse curso de graça? Não, né? Geralmente não. Não, né? Com a gente lá, tanto eu quanto a Jacira somos coração mole. Muitas vezes a gente faz sim. Faz. Porque várias pessoas são mestres de reiki, me falaram isso. Não, a pessoa tem que pagar, nem que seja metade e tal, para sentir isso. Tal. Porque senão a pessoa vai e não leva a sério. Na verdade, seria mais ou menos uma coisa assim. Agora, pode falar. No início, eu deixava uma caixinha lá e falava assim para as pessoas que eu atendia: coloca ali se puder. Puder. Chegar no final do dia, cheio de moedinha. Aí não dá, isso não dá. Vou colocar uma taxa. A gente coloca a taxa. E aí chega alguém, tal, mas eu não posso pagar a metade? Pode. E eu posso pagar outro dia? Pode. Eu posso ficar sem pagar? Pode também. Então, mas é um acordo, por exemplo, que nós fazemos. Daí eu e a Jacira fazemos com a nossa clientela. Otávio, voltando à Associação de Alcoólicos, que você falou uma coisa, falando de dinheiro, como que é a questão financeira da Associação de Alcoólicos? Alguém paga alguma coisa? Vocês recebem ajuda? Se eu frequentei e eu parei de beber e isso me traz, eu posso contribuir? Como é que funciona a questão financeira? Porque vocês têm que manter a associação. Geralmente através de realizações, né? Tem lá, eles fazem um bailinho, por exemplo, que arrecadam dinheiro no domingo, fazem almoço, que vende os convites, mas na reunião não tem nem caixinha lá para colocar. Mesmo que queira, não tem. Então, mas sempre que tiver um almoço, por exemplo, a gente vai, geralmente a gente contribui, né? Ou leva alguma coisa, ou leva, né, um frango,
É muita coisa que está participando. Todo mundo, porque a consciência de quem recebeu a, a, a graça da abstinência do álcool, da sobriedade, é muito grande. A gente aprende a doar aquilo que nós recebemos. Então, o coração da gente se abre mais. Está sempre disposto. Então, por exemplo, você falou, foi galinhada, feijoada, vai fazer uma festa aí do final de ano. É pago, né? É isso aí. É pago. Você tem que pagar uma taxa. Isso, né? Quando, tem um custo isso. Geralmente tem o jantar de final de ano, né? Que a gente contribui. Então, o que acontece? Às vezes eu seria um companheirinho lá que está meio... Ô, fulano, você vem no jantar? Ah, não vou ser no jantar. Não, vem sim que eu vou pagar tudo. Então, geralmente, a gente aprende que a gente pode contribuir para o outro irmãozinho que tem menos que a gente. Me deu uma curiosidade aqui. Você deve ter encontrado várias vezes. Como que é você encontrar uma pessoa que foi há 10 anos lá na Associação Senhora bêbado, um problema, família, mulher, problema, tal, e vendo que a pessoa está numa situação, e hoje você cruza com ela na rua e ela está firme. Como que é essa... Deve ser um prazer, né? É uma alegria muito grande, muito grande. A gente geralmente para conversar, para trocar, né? E aí, como é que foi, como é que foi? A gente vai, a gente participa, sim. É muito importante. Agora, tem muita gente que deixa de frequentar, mas deixa de beber, mas também deixa de frequentar, né? Tem. É uma série de razões. Eu, por exemplo, eu frequentei por muito tempo, sempre que pude. Mesmo quando eu estava fora daqui, eu vinha, especialmente para assistir uma reunião. E agora, por exemplo, com a minha dificuldade das pernas, então eu não tenho ido. Estou de vez em quando. Sim, mas é uma questão de saúde. Mas estou firme, o pessoal sabe que eu estou firme. De vez em quando liga alguém, né? Então, o Magalhães, ele tempo que ele está lá, ele disse que nunca bebeu. Então, isso que eu ia perguntar, Magalhães nunca bebeu? Nunca bebeu, nunca fumou. Ele talvez estava passando por alguma dificuldade, né, de comportamento, e foi visitado pelo Mário, pelo seu Nabuco e pelo Donato Arredondo. E ele, há 33 anos que ele estava frequentando a associação, né? Estou falando isso aqui porque ele me autorizou. Agora, o seu Nabuco também pertenceu à associação antialcoólica? Então, mas ele não tinha problema com... Não, ele nunca bebeu. Ele era uma pessoa, né? Gente, assim, era uma pessoa que... Ele foi um baluarte na construção da sede. Porque, como ele tinha sido prefeito aqui, o pessoal das empresas conhecia bem ele. Sim. E a gente ia visitar as empresas pedindo doação para a construção, né? Porque ganhamos aquele terreno, que é uma beleza lá, né? Na época era o prefeito Mário Cosmon, Seu Mário. E a gente começou a construção, mas todo mundo se empenhava, né? O Disseu, que foi presidente, Disseu Costa, ele às vezes ia lá, estava faltando ferro. Ele tinha uma motoquinha, ele amarrava o ferro na motoquinha e saía arrastando e levava lá, né? O Salim Emer ganhava caminhão de tijolo nas viagens que ele fazia e trazia. Então houve muita doação, muito. E muita gente, por exemplo, o Mário conseguia muito, o seu Nabuco, o Salim, a gente sempre estava junto também, né? Conseguia essas doações. Então, que construiu aquela sede é uma beleza, não sei se você já teve. Agora, inclusive, vocês cedem ela para alguma entidade, né? Parece que a Amor Exigente, não é? Que ela, não sei, uma dessas entidades... Tem várias entidades que geralmente frequentam lá.
E há um agora, ó, ultimamente, que eu não tenho lembrança, que faz reunião às terças-feiras. Que houve uma época que a gente fazia reunião de depoimento na terça e na sexta-feira. E agora a reunião dos depoimentos é só na sexta-feira. E na terça é uma outra reunião, lá que no momento eu estou bem informado. Eu acho que é mal dessa gente, não, eu não tenho certeza, não. Então a reunião é uma vez por semana. Isso. E vem gente da região também, daqui, sei lá, Cardoso, Alves Florencio, vem gente daqui ou não? Não é toda reunião, não. Mas geralmente acontece de aparecer. Porque quando nós conversamos, foi fundado em Valentim Tio, em Cardoso, depois Bordama, General Salgado. General Salgado. General Salgado, foi fundado tudo isso aí. E agora, de General Salgado, eu participei do dia de... eu fui o mestre de cerimônia lá. E agora essas cidades, a maioria não tem mais, né? Só Votuporã. E agora também eu fico pensando, não sei, veio na cabeça. Valentim Gentil, funda várias pessoas. Mas eu acho que aí tem pouca gente ali para manter, né? Então as pessoas param de beber, param de ir e tal. Então é difícil você manter, né? Uma cidade com uma população pequena. É difícil. Eu acho que é isso a grande coisa. Bom, seu Otávio, nosso tempo terminou. Foi muito interessante esse papo. Eu queria agradecer a sua presença e nos esclarecer. E eu deixo, o senhor quer colocar mais alguma coisa que ficou para trás, que o senhor deixou de falar? Então, eu quero, em nome da diretoria, agradecer aos poderes constituídos, o prefeito, o Carlão, e os vereadores, a todos aqueles que têm colaborado com a Associação Geopônica. Eles me pediram para fazer esse agradecimento, que inclusive agora estão recebendo uma verba, muita coisa está acontecendo de bom lá. Precisa de uma ajuda, né? Então, agradecer a parte política. Muito obrigado, então. Bom, e assim nós terminamos mais um Baú de Votor. Muito obrigado pela audiência. E a semana que vem nós teremos aqui mais um entrevistado. Obrigado e até a semana que vem.